Hello, autores! Vou usar o microfone na mão hoje, porque essa minha blusa não é muito boa para segurar o microfone. Eu boto o microfone aqui e o áudio não fica tão legal. Nós vamos falar hoje sobre organização. É uma das perguntas que eu mais recebo, inclusive recebi aqui nos comentários do YouTube, é um dos comentários das perguntas que eu mais recebo lá no Instagram. Porque as pessoas às vezes ficam, acho que meio chocadas pela quantidade de coisa que eu consigo produzir num dia. Às vezes elas passam o dia todo para produzir uma única postagem pro Instagram delas. E hoje aqui na agência a gente trabalha com 10 autores, ativamente, né, todos os meses. E alguns autores que fazem trabalhos esporádicos, como calendário de lançamento, ou que é uma semana de roteiro para Reels, enfim, nessa linha. E daí, a gente precisa ter um método de organização, porque se a gente não tiver um guia de organização, a gente não consegue fazer as postagens de todo mundo. Embora sejamos 3 pessoas na agência aqui hoje em dia, a parte de curadoria de conteúdo é toda minha. Eu tenho ajuda de um design, tá? Para fazer o trabalho de alguns desses autores, e tenho uma ajuda de um videomaker também para alguns trabalhos que eu entrego para alguns desses autores. Mas conteúdo é comigo. Então eu preciso me virar nos 30 ali, né, para arrumar material para esse monte de gente. Alguns contratos a gente tem para 3 postagens por semana, outros contratos são 4, outros contratos são 5. Eu não trabalho com mais de 5 postagens por semana em nenhum dos contratos, porque eu acho que é o suficiente e porque encarecer muito o serviço para os autores. Então eles acabam optando 3, 4, 5 postagens por semana. E aí eu tenho, né, esse método de organização onde eu me encontro com todos os meus autores. O que acontece? Eu gosto de usar muito o Notion, tá? Eu acho que o Notion, ele parece, eu escrevi em blog por muitos anos e o Notion me lembra muito a estrutura de um blog, que você consegue construir uma página dentro de uma página com muitas informações. Então, hoje eu faço as escaletas dos meus livros, a parte organizacional do livro e do marketing do livro dentro do Notion, mas esse é o meu, tá? Porque o que acontece? O Notion não é fácil de usar. Então, alguns autores encontram muita dificuldade de usar a ferramenta. Por causa disso, a gente acabou adaptando. Então, na maioria dos meus autores, a gente entrega os trabalhos pelo próprio Trello. Eu faço a organização no AutorDoc, que é uma ferramenta que eu criei, que eu disponibilizei, né, para todo mundo. Eu vou deixar o link do AutorDoc aqui embaixo, que é um sistema de organização de planejamento mensal que eu faço direto no Canva. Então, o Canva tem uma função de doc, né, que é uma função nova do Canva que ela abre, que parece muito com o Notion. Talvez com o tempo, aperfeiçoamento, ela fique muito igual ao Notion, que é uma das coisas que eu mais gosto, que é a estrutura, né, do Notion que o Canva colocou nesse AutorDoc. Então, para fazer o planejamento dos autores, eu coloco no AutorDoc. Porque esse AutorDoc é um template, certo? Eu posso baixar um PDF se eu quiser, mas é um template, e esse template eu deixo compartilhado com esse autor. Então, toda vez que eu faço esse planejamento do mês, esse autor tá ali com esse mesmo template, vendo o que é que eu estou fazendo, aprovando as coisas ou não, certo? E aí, como eu já tô no próprio Canva, se for eu que for fazer aquele design, normalmente eu compartilho nessa pasta, além do autor, esse template, além de com o autor, com a pessoa que trabalha comigo. Se for um autor que contratou vídeos, então eu compartilho com o videomaker e compartilho com o design. Se for eu que vou fazer esses designs, só tem eu e o autor, então fica só eu e o autor. E aí eu já lá no Canva já tá prático, porque eu já estou lá no Canva, certo? Então é uma página do AutorDoc e uma página do Canva. Mas para entregar material, eu costumo usar o Trello, que é prático, né? Ele é prático, ele é fácil de mexer e os autores não veem problema. De início eles recebem o Trello com um pouquinho de estranheza, né? É normal, lá no meu trabalho na Secretaria de Saúde também a gente recebeu o Trello quando começou a usar com uma certa estranheza, mas hoje em dia tá tudo muito adaptado. Mas assim, o que é importante dizer para vocês em relação à organização? Que não existe um sistema organizacional perfeito. E que o que é perfeito vai ser aquilo que vai servir para você, certo? Então, eu gosto de trabalhar com Notion. Alguns dos meus autores até gostam do Notion, mas a maioria prefere o Trello. A maioria dos autores nem isso, né? Alguns autores a gente faz o planejamento, mostra para eles no AutorDoc, mas quem faz as postagens sou eu, então não preciso entregar nada. Então não tem, né? Eles não têm nenhum sistema que eles abram para olhar, eu faço todo o trabalho por aqui. E aí, cada um tem um jeito. Tem gente que trabalha com Evernote, tem gente que gosta de trabalhar com
O OneNotes, eu também gosto muito do OneNotes para algumas coisas. Todoist, eu acho que é esse o nome do aplicativo. Tem alguns aplicativos no telefone que fazem isso. Tem gente que prefere fazer num caderno, tá? Fazer todo o planejamento ali no caderno. Eu não gosto muito de usar papel hoje em dia, por quê? Porque eu trabalho fora, então às vezes eu lá na rua preciso acessar alguma coisa que tá naquele caderno que está em casa. Tá, eu esqueço o caderno em casa, já esqueci caderno na rua, com todas as informações de clientes meus. Então não é uma coisa que eu goste, porque eu trabalho muito na rua também e eu tenho medo de perder essas informações. Então eu prefiro hoje usar alguma ferramenta que seja digital, que eu consiga abrir de onde estiver. Então, sei lá, você faça um calendário, vamos dizer aqui, você gosta de trabalhar com Excel, né? Fazer uma planilha no Excel com todas as suas ideias de postagens, enfim, beleza, maravilha. E aí você pode usar uma pasta no Drive para subir os criativos, né? As artes, as peças, e ter todas as informações ali dentro de uma planilha no Drive, né? Na planilha tipo Excel do Drive, que é o do Google, ou o próprio Excel, porque hoje em dia o Excel... o pacote Office, ele é na nuvem, né? Ele é online, então eu consigo acessar as minhas coisas, tanto de Word, como de PowerPoint, como de Excel, de onde eu estiver. Então, o segredo é você encontrar aquilo que você se adeque melhor, tá? Eu vou mostrar pra vocês um pouco o Notion. Eu vou mostrar um template bem antigo que eu tenho do Notion, só pra vocês entenderem a lógica do Notion. Vou mostrar pra vocês um pouco de como é que a gente faz no Trello também. E eu acho que eu consigo abrir o OneNotes aqui também. Mas, gente, tipo, até bloco de notas do celular funciona, tá? O interessante é que você tenha algo que você consiga ver a sua visão mensal, né? O seu planejamento mensal, se você tem campanhas aquele mês, se você tem lançamentos esse mês, o que eu vou fazer nesse mês. E algo que você possa fazer check diário. Então, esse que eu faço check diário... eu costumo colocar no bloco de notas do celular com aquela bolinha de marcação, né? Check, foi feito, foi feito, foi feito. E eu tenho esse calendário mensal que eu consigo ver todas as minhas meu planejamento, dos meus autores, enfim, de tudo eu faço nesse planejamento mensal, que costuma ser no Notion, mas pode ser em qualquer outro lugar, tá? Vou mostrar pra vocês esses 3 aí de base, mas tipo... qualquer coisa serve, gente, qualquer lugar serve. Eu uso esses 3 porque aqui na agência é mais fácil. E porque eu gosto do Notion, e porque o Trello é mais fácil na agência, e porque o OneNotes foi uma opção para mim por muito tempo. Então, vou mostrar para vocês também. Mas não se limitem. Experimentem ferramentas e encontrem a de vocês, beleza? Então, vamos ver de Trello primeiro, né? Eu peguei um Trello mais antiguinho de uma das minhas autoras aqui, que a gente meio que já adaptou isso aqui para um formato mais novo, mas que em tese a base dele é muito semelhante a esse aqui. Então a gente tem a parte aqui que eu coloco logins e senhas no início, que é o que é útil para mim. No caso dessa autora, eu faço todo o material dela. Tá? Eu faço as peças, né, os criativos, as artes, eu faço as copies, as legendas e subo o material dela para as redes sociais. Então, essa parte de logins e senhas são só para aqueles autores a quem eu faço tudo, tá? Normalmente a gente começa com o manual de marca e identidade visual, que é essa segunda parte aqui, que é onde entra a paleta de cores, tipografia que eu uso, as artes de fundo que eu costumo usar no perfil dela, que tipo de texturas, no caso dela é tijolo, ela trabalha com suspense policial, então a gente tem esse aqui, que é aquele negócio de cadeia. A gente também trabalha com essa textura meio de plantação de trigo, alguma coisa nesse sentido, que tem muito a ver com as histórias dela. A gente trabalha com esse aqui que é tipo um couro, e com esse aqui que é um plástico, tá? Então são texturas que a gente trabalha como base. Ainda tem aqui uns ocultos. Couro também, só que de outra cor, que faz parte da identidade visual dela, e o tijolinho que eu mostrei a vocês. Aí aqui embaixo a gente tem alguns elementos que fica tudo no Canva. Eu coloco aqui como referência, mas esses elementos ficam todos no Canva para eu pegar de lá. Tem alguns elementos bem mais novos que a gente já colocou. Essa foi a primeira versão que a gente fez, mas em tese é isso. E aqui vem fotos dela que eu vou precisar. Aqui também poderia entrar outras fotos, né? O autor vai fazendo fotos novas e, sei lá, bota num drive e me dá o link. Eu boto o link aqui para ter essas referências. Também pode entrar aqui, gente, em algumas autoras eu tenho, porque no caso dessa autora ela é uma autora iniciante, então ela não tem livros anteriores, né? Mas você pode colocar aqui um quadro desses para material dos livros que ela já teve,
né? Como se fosse material de catálogo. Vou mostrar para vocês aqui um outro quadro que eu tenho, que é de material de catálogo de livros meus, que é onde eu coloco banner, foto de avatar, porque quando eu preciso fazer uma arte para alguma coisa no Instagram, eu já tô com esse material fácil, né? Então, quando eu trabalho com alguns autores, a gente também já tem um quadro que eles colocam capas dos livros de catálogo, avatares de livros de catálogo, quotes de livros de catálogo, fica tudo aqui. Aqui é o quadro de ideias, onde a gente vai abastecendo com as ideias que eu tenho pro perfil dela. Aqui tá sem atualizar, porque não é o quadro que a gente tá usando mais pra Amanda, tá? Aqui a gente tem a parte de calendário. Normalmente eu faço por mês, né, ou por semana. Calendário de fevereiro, calendário de março, calendário de abril. E aí dentro eu boto a arte mesmo do calendário, que eu faço, dependendo de onde eu vou fazer esse calendário. Geralmente é no Canva. Eu subo pra cá esse calendário. E aqui eu tenho a parte de posts para aprovação, né? Os posts que eu quero que ela olhe e diga que só tá ok. E se ela diz que tá ok, ela pega esse post e traz para cá para posts aprovados. E aí eu libero esses posts. Aqui deveria ter um outro quadrozinho que eu acho que eu apaguei sem querer, que é posts lançados, né? Que é quando eu já lanço os posts, tá ok, eu puxo para essa outra aba. E a aba de Reels e TikTok, geralmente, ela fica separada da aba de posts estáticos e carrosséis. Porque é uma autora que a gente tem um trabalho muito específico em relação a vídeos. Então eu gosto de separar para saber a proporção do que eu estou fazendo. Além de usar o calendário para ter essa noção, né? Aqui eu tenho uma noção maior sobre Reels e TikTok que eu já fiz dela, que tipos eu já fiz. Que às vezes a gente pensa em fazer um Reels e um TikTok para um autor e aí depois percebe que você já fez aquele material para aquele autor. Então, no caso da Amanda, eu deixo separado aqui em uma aba só para isso, porque ela é uma das poucas autoras para quem eu produzo esse tipo de conteúdo, tá? Geralmente os autores me contratam para fazer calendário desses produtos para eles, mas para fazer o produto, geralmente sou eu que faço. A Amanda é uma das poucas que eu que faço, tá? Então, no mais, esse quadro dela é assim que funciona. Quando eu entro no quadro, aqui não vai estar atualizado, gente, porque esse aqui é um antigo, mas a gente tem as etiquetinhas, né? Prioridade, postado, calendário, que você pode colocar. Os anexos, que é onde a gente sobe o material. A capa, que é... Vou mostrar vocês isso aqui que fica em cima. Então, a gente usa essa capinha para mudar. As etiquetas, as etiquetas eu já mostrei, né? Checklist, se for um post que eu vou fazer por etapas, tipo um vídeo. Ai, meu Deus, chega, deixa eu mostrar vocês. Sei lá, vamos botar check só pra eu saber. Aí eu vou botando as etapas, por exemplo, gravar vídeo, editar vídeo, lançar vídeo. E aí, cada etapa que eu for cumprindo, porque como o vídeo é uma coisa que demora, né, a gente fazer todo o processo do vídeo, você pode ir quicando as etapas e ele vai lhe dizendo ali se tá ok. Quando você fecha esse quadro, por exemplo, eu marquei metade, mais da metade ali, né, que eu fecho o quadro, ele diz aqui, ó, você já fez 2 de 3. E quando você faz os 3 que você fecha, ele fica verdinho, dizendo a você que você já fez. A mesma coisa quando você coloca uma data. Digamos que eu tenha um post para entregar amanhã. Que eu salve isso, ele vai ficar em amarelo porque a entrega está em breve. Quando eu realizo esse post, eu marco, aí ele fica verde. Mas, se eu passar do prazo desse post, vamos botar aquele dia 9, ele vai ficar em vermelho, para dizer a você que ele está em atraso, que precisa ser realizado, tá? Então, o Trello, ele é muito prático por isso. Deixa eu mostrar para vocês um quadro que eu tenho, que é um quadro de publicidade, que eu falei, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho para Imperador das Nuvens, Imperatriz do Sol. Isso aqui é um dos materiais aqui do Autoverso. Divulgação de Primaveras, Outono em Chamas. Mas para lá tem outras coisas de outros livros, Lily James, enfim, Constelação. Mas é só para que vocês saibam. Ó, eu coloco o banner e dentro eu tenho uma copy desse banner junto já com o link, tá? A mesma coisa, o outro banner é outra copy que eu faço e eu já deixo tudo aqui, porque se eu for usar em grupos de divulgação, ou se eu for fazer publi editorial, se eu for fazer anúncio, já tá tudo aqui. As copies já estão aqui, os banners já estão aqui, que banner combina com qual copy. Então isso tem do primeiro, tem do segundo, que isso aqui é uma continuação do outro. Primaveras, a mesma coisa. Mas aqui é porque esse aqui é um de divulgação, tá? Então eu fiz ele pra pessoa que me ajudava a fazer as divulgações nos grupos de Facebook, certo? Mas você pode ter um quadro que você abasteça com todo o material do seu livro. Capa, lettering, avatares, banners, o próprio texto do livro, e fica tudo aqui,
Eu gosto muito do Trello por isso, tá? Eu acho ele prático de mexer. É prático para os meus autores chegarem aqui, eita, Carol botou o banner. Vou aqui pegar a copy que ela já colocou, porque alguns autores eles me contratam para fazer a copy também e lançar, certo? Então o Trello é isto aqui. O Notion eu vou passar bem por cima, porque ele é mais complicadinho. Tá, digamos que isso aqui é uma área de trabalho minha, tá? E aqui eu tenho a rotina semanal, certo? Aqui tem as partes de rede social, que quando eu clico nelas, eles abrem, o Notion é isso, né? É uma aba dentro de outra aba. Então, ele abre outras abas que me diz coisas que eu preciso fazer. Do calendário editorial, dia de segunda, terça, quarta, quinta, calendário de conteúdo embaixo, estratégias de funil de marketing, ideias de conteúdo para fazer. Volto lá, tem outras redes sociais, tem um planejamento semanal, tem um calendário de compromissos que fica organizado dessa maneira, tem produção de conteúdo geral, que é para saber o que eu fiz, o que eu tenho que fazer, tá? Mas ele é mais chatinho de mexer, certo, gente? Bem mais chatinho. Vou mostrar para vocês um de um dos meus livros, para você ver que dá para fazer do livro também. Eu acho que tá na outra área de trabalho. Aqui. Eu mostrei até dentro do Autor Doc isso aqui. Então, aqui nessa área que eu criei, que é para livros meus. A mesma proposta que eu disse a vocês que dá para vocês fazerem no Trello, vocês podem fazer dentro do Notion. Então, biografia, dados, logins e senhas, prestadores de serviços. No caso, capistas, revisores, diagramadores, banistas. Qualquer pessoa que trabalhe com isso, né? Publi-editoriais, enfim. Aí eu tenho todos os livros aqui, tá até desatualizado, tem que atualizar. Eu entro em Curva do Sol, então eu tenho uma aba para protagonistas, quem são essas pessoas, para os coadjuvantes, pesquisas e curiosidades sobre o livro, linha temporal, easter eggs, a escaleta, que eu tenho tudo anotado que vai em cada capítulo, e à medida que você vai fazendo, você vai clicando aqui, certo? Então a escaleta, acompanhamento de escrita, que é aquele que eu coloco as palavras escritas em cada... Aqui não vai mostrar, porque como ele é de calendário, e esse livro foi concluído há muito tempo, então não vai aparecer aqui. Mas é onde eu coloco palavras escritas em cada capítulo. Diário de escrita é quando eu vou comentando, né, do processo, eu gosto de documentar o processo, é porque esse aqui está desatualizado, é um antigo. Quotes é uma coisa muito importante que eu faço. Eu vou lendo na primeira revisão e já vou tirando os quotes, gente. Os quotes comerciais e os quotes não comerciais, que são os quotes motivacionais, tá? Eu já vou tirando tudo. E aí eu tenho a parte do lançamento. Então eu tenho aqui a parte do livro e eu venho pra cá pra parte do lançamento. Então qual a identidade visual do lançamento, o checklist do que eu preciso fazer para esse lançamento, os cotes comerciais. Lembra que a gente separou aqui? Eu vou trazer pra cá os comerciais, as mídias de divulgação, né? Onde eu vou divulgar esse livro, de que maneira, que estratégia eu vou usar em cada mídia dessas. Profissionais contratados para esse livro, às vezes eu mudo capista, dependendo do gênero do livro que eu tô escrevendo. Os anúncios, aqueles anúncios que eu coloquei lá no Trello, ele vem todos pra cá. Banners de divulgação que eu mandei fazer, as chamadas de divulgação, as chamadas são as copies, tá? Os anúncios, ele mistura as duas coisas. Na verdade, esses aqui poderiam estar dentro de anúncios, banners e copies, certo? Mas aí fica tudo aqui, né? Eu acho o Notion muito bom por isso, porque você consegue botar tudo e da maneira que você desejar. Agora, ele é mais complicado de mexer, sem sombra de dúvidas, tá? E a ferramenta que eu mais uso hoje em dia com os meus autores, eu vou mostrar uma de base para vocês, é o Autoverso, ou é o Autor Doc, tá? Que é essa partezinha aqui. Dentro do próprio Canva, porque eu já tô lá no Canva aberto para fazer minhas artes. Então, dentro do próprio Canva, eu tenho minha linha editorial escrita, eu tenho as colunas fixas da semana, o que é que eu quero fazer, o que é fixo para eu repetir toda semana. Fica muito mais fácil criar conteúdo quando vocês entendem que essas colunas são importantes, certo? Os subtemas da linha editorial, tá? Minha linha editorial é livros, meus livros e livros de outras pessoas. O que é que eu posso falar? Memes dos seus livros, cotes, prova social, resenha de livros lidos, lista de melhores com temática X, os melhores, os que me fizeram chorar, os livros que eu li mais rápido, tags literárias, tá? Aqui de entretenimento, filmes que assistiu, filmes que quero assistir, listas, melhores filmes de, piores filmes de, filmes com ator X. Isso aqui é para mostrar para vocês as opções variadas que você tem dentro disso aqui. Aí eu venho para agenda mesmo, né? Que é aqui eu coloco os formatos em cima para eu saber de cada cor o que eu vou colocar. Aí eu coloco o tema, o que eu vou fazer naquele formato, né? Que formato é? Qual desses? O tema, qual é o tema do vídeo, o tema da arte, eu boto o roteiro, por exemplo, se for vídeo, né, se for Reels, eu boto o roteiro dele no Drive e eu trago o link pra cá, e daí eu boto feito, postado, tá? Se foi ok. E aí é da semana inteira, certo?
Roteiro para story semanal, também eu faço aqui os roteiros, as análises de métricas para eu saber que tipo de post funcionou, para poder repetir. Roteiro para Reels também fica aqui embaixo. Então tudo fica aqui dentro do AutorDoc, tá? Que eu tenho esse material disponibilizado, tá saindo a R$10 o acesso a esse AutorDoc, com a aula dentro e alguns bônus, como o Escaleta Doc, que para mim é um primor, que é essa parte aqui que eu faço todo o planejamento do livro aqui dentro, do mesmo jeito que eu mostrei para vocês lá, aquele do Notion, você pode fazer aqui dentro também, certo? É bem mais prático, é fácil de ver, enfim, isso aqui é meu primor, essa parte do Escaleta Doc. Mas aí então é isso, gente, são os que eu uso. Eu uso o Trello para entrega de peças, né, de material para os autores que têm mais dificuldade de usar outros lugares. Eu uso o Notion para fazer a minha divulgação, o meu planejamento, porque eu gosto mais do Notion, acho que ele tem mais opções de entrega. Mas eu também tenho essa opção do AutorDoc, que é onde eu tenho acesso fácil ao autor. Então, se eu tenho um template desse do AutorDoc e eu compartilho com o autor e ele vê o meu planejamento quando eu estou fazendo aqui com ele, fica mais fácil da gente decidir o que é que vai e o que é que não vai, tá? O que é que funciona, o que é que não funciona, o que é que vai funcionar. E aí, do modo geral, é isso, né? São as 3 ferramentas que eu uso hoje e que não preciso de mais nenhuma além delas. O que no máximo eu faço tem um bloco de notas no celular, embora todas essas ferramentas possam ser abertas no telefone ou no tablet, eu tenho um bloco de notas no celular que eu vou quicando, né? Que eu vou marcando, criando tarefas do dia. Hoje eu sei que se eu olhar o planejamento de todos os meus autores, eu tenho que fazer X postagens, essa. Então hoje eu tenho que fazer isso. Aí eu vou lá e faço. Mas em suma é isso aqui. E aí, agora que vocês viram as ferramentas que a gente usou, o que vocês gostaram? Como é que vocês pretendem se organizar a partir desse momento? Lembrem que eu mostrei um pouquinho do AutorDoc aqui para vocês. O AutorDoc pode ser facilmente acessado, tá? Se vocês tiverem mais coisas que vocês querem que eu grave, mais ideias, né, para eu gravar aqui, comenta aqui embaixo, que tudo que vocês comentam eu anoto. Se vocês quiserem seguir a gente lá no Instagram, o nome do Instagram é Autorverso. Tô sempre postando novidades, coisas bacanas para se usar de ferramentas também. E deem uma olhadinha lá no AutorDoc se vocês se identificaram com a estrutura dele para a organização de vocês, beleza? Até a próxima!